Na introdução desse livro, gente, o Emmanuel faz uma observação, faz uma apresentação do livro muito importante, muito interessante, porque esse livro foi publicado no dia 3 de outubro de 1949, com 76 anos. Esse livro foi publicado. Então, a gente vê que sempre essa linguagem dos nossos irmãos, ela sempre é atual, né? Porque nós estamos hoje em 2025 falando de um livro que foi publicado em 1949, né? E ele fala o seguinte, que o domicílio de Simão, de Pedro, né, se transformou no mundo inteiro. Olha que simbologia maravilhosa. Porque Simão Pedro abriu as portas do lar dele para que Jesus, o nosso amigo celeste, que ele vai falar aqui, né, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Nós estamos precisando muito da paz, né, gente? E olha como ele está falando aqui, ó. Já é uma expectativa quando Pedro abre as portas da casa dele e oferece para que Jesus continuasse o trabalho dele junto ali com os discípulos dentro de um lar. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. Então, com essa atitude, o Pedro iniciou o culto do Evangelho no lar. Hoje a gente fala de estudo do Evangelho no lar, mas tem muitas casas espíritas que ainda usam falar do culto do Evangelho no lar. Não importa que é a mesma coisa, né, gente? Mas é através do culto do Evangelho no lar que nós podemos nos reunir com a família e conversar vários assuntos à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. O Espiritismo, nós sabemos que ele apoia em 3 alicerces, em 3 fundamentos, que é a ciência, a filosofia e a religião. E dentro dessas 3 aqui, que eles acabam interagindo entre eles, porque nós só vamos entender essa interação da ciência, da filosofia e da religião a partir do estudo do Espiritismo. Que nós vamos ver na Gênese do Kardec, ele coloca muito em termos de ciência, porque vai falar sobre o fluido cósmico universal, vai trazer como que Jesus realizava os chamados milagres dele, né? Porque nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal foi o que originou toda a nossa natureza, todo o universo. Foi a partir do fluido cósmico universal. Então a gente começa a entender um pouquinho dessa questão da ciência também, envolvendo a parte filosófica do estudo, vai nos explicar por que nós, entendendo o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós devemos procurar o caminho do bem. Por quê? Porque isso nós estamos todos em processo de evolução. Estamos todos no mesmo barco da evolução. E estamos todos buscando o nosso aprimoramento, que é um dos princípios básicos, né? Aí com esse ali, é o quinto princípio básico da doutrina. A doutrina é a evolução. Aí nós vamos tomando consciência, através da doutrina, através de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, de estudo, de aprimoramento,
nós vamos entendendo que nós todos somos espíritos imortais. E por isso é que na filosofia nós temos um livro muito bom que chama Problema do Ser e do Destino da Dor, do Leon Denis, que ele vai falar muito dessa parte filosófica da doutrina, mostrando por que nós precisamos fiscalizar nossos pensamentos, por que nós precisamos avaliar, né, mais as nossas atitudes. Tudo nasce na mente, como que a gente administra isso na nossa vida, porque a evolução, cada um de nós é responsável por ela. Quando Jesus fala assim, dê conta da tua administração, porque cada um de nós, a partir do pensamento contínuo, nós fomos responsabilizados pela nossa evolução. Nunca ficamos sós, nunca ficamos sem o amparo da espiritualidade. Cada um de nós temos um mentor espiritual. E a parte religiosa, que vem falar aquelas partes mais essenciais da parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai esclarecer muito dos ensinamentos do Cristo para nós. Mas essa história que Jesus traz para nós aí, no livro Vigilante, o Nélio Lúcio, que é o autor espiritual, né, através da mediunidade do Chico Xavier, ele vai retratando para nós aquelas histórias que Jesus continuou contando na casa de Pedro, que era a forma como ele ensinava, né? Ele contava as histórias, parábolas, e ali nós tínhamos que ir extraindo os ensinamentos crísticos, os ensinamentos que vão nos levar ao caminho espiritual. Então, nesse capítulo 21, ele começa esse capítulo dizendo assim que o Tiago era um dos discípulos de Jesus. Vocês sabem alguma coisa da vida do Tiago? Alguém aqui? Pode ir. No caso, são 2 Tiagos, você sabe qual é o Tiago. Aí ele coloca o Tiago mais velho. É o Tiago mais velho, é o Tiago maior. O Tiago maior. O Tiago maior. Isso. Porque o Tiago, que ele faz essa referência aqui, ele foi um dos discípulos de Jesus, foi o primeiro que começou a seguir Jesus, foi o Tiago. E também foi o primeiro que foi martirizado, foi ele que o primeiro que sofreu martírio. Mas ele tinha uma característica importantíssima, ele era super entusiasmado com as tarefas que ele fazia dentro do processo ali da convivência com Jesus. Então ele era muito entusiasmado com os ensinamentos, ele sempre se exaltava com os ensinamentos de Jesus. E nessa história, o Tiago começa a fazer uma explanação, ele era muito questionador, Tiago. Eu não vou falar que ele era polêmico, não, mas para nós hoje, talvez ele fosse até um pouco polêmico, porque ele questionava muito as coisas. E ele começa a questionar Jesus sobre a questão de que muitas pessoas, nós mortais aqui da Terra, nós nos empenhamos muito em busca da riqueza material. Está falando mentira, gente? Talvez a gente agora, né, já mais maduros, já mais espiritualizados, a gente já começa a entender que nós precisamos formar outros patrimônios, né? Hoje mesmo, conversando na roda na empresa lá, com os amigos, eles estão assim, nossa, no final de ano nós vamos fazer o bolão da Mega Sena, 200 mil reais para cada um, acho que está de boa. Você vai entrar? Eu disse, não. Você vai entrar? Eu não entro, porque particularmente eu não jogo. Aí eu falei assim, não, entra no bolão, vamos fazer um bolão. É natural nosso, né? Todo mundo quer conforto, todo mundo quer ter casa, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer viajar. É natural que a gente queira recursos financeiros, né, materiais, para a gente poder fazer isso tudo. Mas vamos ver como é que a história acontece.
Porque quando o Tiago faz o questionamento dele todo, que termina aquela euforia dele, questionando Jesus, Jesus sorri para ele, né? Jesus está sempre naquela mansuetude e fala assim, eu vou fazer um resuminho, tá? Da história. Um homem temente a Deus e muito ligado à retidão, leu muitos conselhos a respeito da prudência e resolveu trabalhar muito a fim de angariar fortuna que pudesse beneficiar a sua família. Depois de muitas orações, dedicou-se a várias empresas para alcançar seu objetivo. Dedicou 20 anos ajuntando moeda por moeda, formando um patrimônio de milhões. Depois de 20 anos, ele juntou aquela fortuna toda, colocou aquela fortuna toda dentro de um baú, guardou dentro do cofre, claro, seguro, né? Depois de apreciar tudo isso, reconheceu desapontado que os quadros da própria vida haviam mudado sem que ele percebesse. Vocês imaginem 20 anos, uma pessoa que trabalha, e às vezes afasta um pouco do lar, ou até muito, que às vezes sai de manhã, as crianças estão dormindo. Volta à noite, as crianças estão dormindo. E as crianças estão crescendo. Né? Então, 20 anos é um prazo para muitas mudanças. Então, o que aconteceu com esse homem? Quando ele se voltou para casa, ele estranhou o ambiente em que ele percebeu as mudanças que tinham acontecido. Agora eu vou ler no livro aqui, tá, gente? Porque eu vou só um passando aqui. O lar dantes simples e alegre adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações, destinadas a matar o tempo. Não sabia o que fazer com o tempo que tinha, às vezes sobrando até. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram de inveja e ironia. Ô, gente, que vibração, hein? Cá para nós, né? As autoridades da localidade em que ele vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Que é um tal de prefeito, de deputado, de candidatos, né, procurando para ganhar votos. Não, você é muito rico, você tem um relacionamento muito amplo. Vamos falar, conversa com seus amigos, conversa com o pessoal aí para ganhar votos, né? É isso. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento. Em razão disso, de tantos distúrbios, era compelido a transformar a sua residência numa fortaleza. Porque um cara muito rico e fica com medo dos filhos serem sequestrados, né? Começa a ter um medo. Vigiando-se contra tudo e contra todos. Esse foi o ambiente que ele encontrou em casa. Vocês imaginam
que tipo de energia que estava ali transitando. Inveja, ironia, os filhos interessados na fortuna, né, que é meu pai quando morrer, quanto é que vai caber para cada um, quanto que vai ser para a gente, né? A esposa, um tanto quanto, sem saber o que fazer com o tempo. Os grandes querendo iniciar. Os grandes querendo envolvê-lo em situações extremamente comprometedoras. Então, depois que ele caiu em si, ele começou a meditar naquele cofre que tinha uma fortuna de milhões guardada. E ele então orou. Orou em lágrimas e suplicou a inspiração do Senhor. O que eu vou fazer? Um anjo apareceu no seu sonho, e olha bem o que o anjo falou para ele. Toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Vocês entenderam isso aqui, gente? Agora eu gostaria que vocês também colaborassem aí com a... Fala assim, toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. Mas toda riqueza em repouso inútil, trancafiado dentro do cofre, é poço venenoso de águas estagnadas. O que nós entendemos disso? Gente, vocês estão muito caladinhos. É aquela hora que a gente pode fazer muito por nós mesmos, pelos outros, e a gente não faz. É como se a gente tivesse uma energia toda guardada em algum lugar e não está na rede, não está vivendo aquela energia. Então, ele falou aqui em termos materiais para elucidar, mas meu entendimento é com relação ao que a gente pode fazer em termos de obra, de trabalho, de auxílio mesmo ao próximo, até mesmo o crescimento pessoal, e às vezes a gente não faz, a gente para, a gente armazena. Se eu retenho tanto a riqueza material como os dons e a riqueza que nós somos dotados pela herança divina que todos nós temos, porque nós somos filhos de um pai riquíssimo, gente. Riquíssimo. Nós herdamos dele todos os atributos da inteligência, do pensar, da ética, da capacidade de amar. Nós herdamos isso tudo do Pai. É aquela centelha divina que está aqui. Cada um de nós recebeu essa centelha divina. Mas ela precisa de ser trabalhada. Nós precisamos trabalhar para que isso flua. Porque riqueza, fortuna, não é só material, não. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Essa colocação do anjo também nos leva a uma analogia interessante com a parábola dos talentos. Exatamente. Pois que, ao distribuir os talentos de acordo com as necessidades de cada um, como Jesus coloca, a possibilidade de nós multiplicarmos através de riquezas que, primeiramente, nós vamos pensar no campo da materialidade. Mas, em verdade, como você bem colocou, a maior riqueza é sabermos movimentar os recursos que nós somos dotados para fazer com que as consequências materiais sejam benéficas, não somente a nós, mas principalmente a tantos quantos nós poderemos realizar com ela. Então, o progresso se forma desse jeito. Cada um contribuindo com aquilo que pode.
cada um dando de si mesmo. Então, se um empresário, um empreendedor, ele tem algo a alavancar ou impulsionar em benefício de um todo, quantos corações serão beneficiados? Isto é, quantos pais, e por detrás desses pais, as famílias, e assim sucessivamente. Então, é o projeto divino para que todos saibam utilizar os seus recursos, mas cada qual dentro de necessidades específicas, mediante as leis, conforme nós estamos aprendendo, a fim de que todos possam se beneficiar. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Na verdade, o que acontece? Ele tinha ajuntado uma fortuna de milhões, materialmente falando. Mas segundo, eu não lembro se é o Emmanuel ou se é o André Luiz, porque o Estudo de Vida, ele tem uma divisão ali, né? Mas ele fala o seguinte, que a prática nossa da caridade, nós não podemos deter os recursos que nós recebemos do Pai. Então, a primeira coisa que a gente faz é doar daquilo que a gente tem. Você pega uma roupa, uma panela que você não está usando mais, você faz uma geral na casa, e você tira toalha de banho, você pega roupa lençóis e doa. Você está dando o que você tem. A segunda forma de praticar a caridade é dar daquilo que você sabe, que é a questão que nós vamos ver daqui a pouquinho, que a Joana de Ângeles fala. Nós todos somos seres dotados de inteligência, cada um num nível, cada um desenvolvendo uma habilidade. Então, cada um de nós sabe fazer alguma coisa, não é assim? Um sabe fazer crochê, um sabe bordar, outro sabe escrever, outro sabe, nós não estamos aí vendo o escritor aí que vem aí, né? Um sabe escrever, outro sabe pensar, outro sabe falar. Cada um de nós tem um dom, ou vários dons. É assim? Então, dar daquilo que a gente sabe é a segunda forma. Por quê? O trabalho voluntário que nós fazemos, a maioria de nós faz, na casa espírita, ou na sociedade, na comunidade que a gente pertence, é dando um pouco daquilo que a gente sabe, e às vezes ensinando. Não é aquele negócio de esconder o segredinho do bolo, não, né, gente? Assim, não, isso aqui eu não vou falar não, porque isso aqui é que dá o sabor ao bolo. Então a gente vai dar a receita exata. Ensinar a bordar, ensinar a fazer uma quitanda, ensinar a fazer um pão de queijo. Terceira forma de fazer a caridade é o dar de si. Quando a gente para ouvir alguém, para trocar ideias, para conversar, é o dar de si. É uma visita que você faz, uma pessoa que está carente, né, de afeto, de acolhimento, de carinho. Então são as 3 formas que nós podemos colocar a nossa fortuna a serviço do semelhante. Então isso não é coisa difícil, tá? Essa terceira que você colocou aí é a mais difícil de se fazer, porque egoisticamente o saber que nós temos, nós queremos só para nós. Esquecemos que temos que distribuir com aqueles que convivem conosco, iniciando dentro do próprio lar. Exatamente. Ele é tão bonzinho lá no centro, mas vai ver que ele era dentro do lar, lá com os filhos, com a esposa, entendeu? Então, eu acho que isso aí é muito importante. A doutrina espírita nos ensina tudo isso com muita clareza. Nós é que temos que procurar executar estes ensinamentos, não querer fazer proezas, né? Eu vou dar
10 mil reais por cento para cesta básica aqui. Ótimo. E você, a cesta básica lá da sua casa, como é que fica? De compreensão, de carinho, de atenção, de afeto, de audição. de ouvir. A audição, porque muitas das vezes, lá vem você com isso, não é possível. Não, a gente não tem paciência. É preciso da gente ter tudo isso, porque é muito difícil sair do seu lugar. Porque tudo isso que você está falando vai ser cobrado. Tudo isso que eu estou falando vai me ser cobrado. A quem muito for dado, Muito será pedido. É. Né? Porque se nós temos esses dons, se eu sou capaz de ouvir alguém, que tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade, às vezes as pessoas, palavreado nosso brasileiro, é português, né? Porque tem uma diferença entre ouvir e escutar. Porque ouvir, nós estamos ouvindo barulho. A gente ouve uma porção de coisa. Cachorro latindo, buzina tocando, carro passando. A gente ouve uma porção de coisa. Mas escutar é prestar atenção. E isso que às vezes é difícil até dentro do lar. Por isso que o culto do Evangelho no lar, ele é importantíssimo para nós fazermos e aprendermos a fazer e perseverarmos nesse trabalho, porque ali é uma abertura para a família conversar, dialogar, para a gente escutar um filho, às vezes uma criança que está com problema na escola, não tem problema, não é questão de falar assim, é criança, não sabe nada, não é assim. Nós sabemos que essa criança hoje, nós não sabemos que idade que ela tem espiritualmente falando. Quantas encarnações ela já viveu. E agora nós precisamos ficar muito atentos, hein, gente, porque essa meninada que está reencarnando aí, olha, bota a gente no chinelo. Nós precisamos ficar muito atentos com essas crianças que estão chegando, né? Então o anjo fala com ele assim, olha, então nós vamos ver que essa água cristalina, ela movimenta, ela é uma água corrente. E é preciso que nossos dons, a nossa fortuna, tanto material como a fortuna espiritual, os dons que nós temos, nós precisamos fazê-los multiplicar. Né? E o anjo continua falando para ele assim, volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que ele possa fazer. Então aqui nós até fizemos estou querendo contar um casozinho aqui para ilustrar. Porque os causos, né? A gente às vezes grava o caso, depois a gente fica lembrando do caso e faz uma associação com aquilo que a gente está falando. Nós tínhamos um companheiro que frequentou o Centro Caravana de Luz, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, né? E um belo dia, algum palestrante estava lá falando sobre essa questão da riqueza. E o palestrante, naturalmente, deve ter tomado um rumozinho com a questão da riqueza, que esse rapaz era empresário. Ele tinha mais ou menos 200 funcionários na empresa dele. Então não era uma empresa, né, tipo uma Perdigão, uma Sadia, que tem aí, sabe-se lá, 5, 6 mil, 10 mil funcionários. Mas ele tinha uma empresa que tinha 200 funcionários. E ele ficou tão impressionado com a palestra, que ele saiu de lá e falou, sabe de uma coisa? Eu vou vender essa empresa, vou vender tudo, vou distribuir meu dinheiro para tudo que é pobre, vou dar para o hospital, vou dar para... E
saiu de lá atordoado, com a ideia que ficar rico e ser rico era um problema sério na vida dele. Aí, a espiritualidade pesca, né? Porque a espiritualidade não é gente, né? E fala na reunião mediúnica, fala assim, olha, fala com aquele moço lá, que ele não pode fazer isso que ele está falando, não. Ele está pretendendo fazer. Porque ele, com a empresa dele, ele está propiciando 200 famílias a viverem dignamente. Porque eles trabalham, recebem um salário do mês, e com o salário do mês eles estão vivendo a vida com dignidade. Então, gente, o problema não é a riqueza. Porque ai de nós, se não tivéssemos os empresários. Ai de nós. Nós já tivemos uma empresa e na época eu falei, nunca mais eu vou falar mal de empresário. Porque a gente sabe o que a gente passa quando a gente tem uma empresa. É difícil demais, gente. Então, conduzir uma empresa, que você tem lá 50 funcionários, 100 funcionários, 200 funcionários, você tem que pensar assim, eu estou fazendo isso aqui multiplicar. Porque eu estou dando condições às pessoas de trabalharem. Então, esse rapaz recebeu essa mensagem. Ó, não faz isso que você está pensando, não. Porque você vai colocar esse povo todo no alumínio e você vai se arruinar. Por quê? Porque você é empreendedor. Você tem capacidade, você tem habilidade de empreender, de pegar uma empresa, de tocá-la para frente, de fazê-la progredir, de fazê-la evoluir e crescer. Porque a riqueza, o problema nosso não está na riqueza. É o que a gente faz com essa riqueza. Porque esse homem vigilante aqui tinha, ele tinha, era a fortuna que ele tinha, que ele juntou. Então ele estava preocupado o que ele ia fazer com aqueles milhões que estavam lá. E aí, olha o que fala assim, ó, o caçador de ouro, quer dizer, ele, né, despertou transformado. E do dia seguinte em diante, olha o que ele fez, olha, ele passou a libertar enormes reservas, abriu o cofre, tirou o baú, abriu o baú, falou, vou botar esse dinheiro para girar, vou fazer igual água cristalina lá, água que como é que fala? De fonte. E passou a libertar enormes reservas para espanto e revolta da esposa e o ódio dos filhos que o julgavam louco. Meu pai ficou doido, varrido, louco. Porque como é que pode trabalhar 20 anos e por que eles se revoltaram? Por que eles ficaram assim? Porque durante 20 anos eles estavam privados da presença dele no lar. Para quê? Juntar fortuna. Então eles se sentiram o quê? Pesados. Que é o que acontece com muitos de nós. Né? Que às vezes vê uma fortuna enorme e aí o pai, na hora de fazer o testamento, fala assim, olha, eu quero, tanto vai ser para a Santa Casa, tanto vai ser para a escola tal, tanto, porque vocês não precisam de mais nada, vocês já estão feitos na vida. E aí gera o quê? Então isso não é uma coisa que está fora do nosso mundo, não, gente. Nosso mundo ainda é de provas e expiações, ainda estamos a caminho da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, mas ainda não chegamos lá. Então isso que aconteceu com eles, essa revolta do esposo, o ódio dos filhos que julgavam que ele ficou louco, ficou doido, começou a pegar o dinheiro e distribuir assim, né? Mas ele, robustecido e feliz, o milionário vigilante, voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Por quê? Porque mudou
o tipo de energia, porque ele, inclusive, ele próprio, já estava adoecendo. Ele sentia muita dor no estômago, naquele afã de conseguir fortuna. Ele, 20 anos depois, ele estava adoentado, estava enfermiço. E aí ele começou a criar uma vida nova. A energia mudou. E Tiago, né, muito entusiasmado, então eu coloquei aqui assim, ó, ele começou a se libertar. Porque muita coisa, às vezes, nos escraviza. No caso dele, foi aquela fortuna. Mas no nosso caso, muitas vezes nós temos muitas habilidades e nós ficamos retendo. Ó, uma hora alguém fala para você assim, fulano, entra em depressão. Por que você não põe as suas habilidades para funcionar? Nós tivemos um caso também, gente, olha os caos. Nós tivemos um caso também de uma companheira nossa. Ela trabalhou 23 anos numa empresa. Um belo dia, o dono da empresa desencarnou. E aí os filhos que foram tomar conta da empresa. Primeira coisa que eles fizeram, mandaram aquela turma toda que estava lá há 20 anos, 15 anos, 25 anos, todo mundo. Acertou com todo mundo. E ela foi na leva. E ela já não estava mais tão jovem. Porque nessa altura ela já estava beirando 50 anos. Mas ela pintava, desenhava maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. E ela essa habilidade dela não funcionou na empresa que ela trabalhou 23 anos. Quando ela saiu do emprego, ela entrou em depressão. Ficou naquela tristeza. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, Letícia, você não desenha muito bem? Por que você não começa a desenhar? Então, nós estávamos na época perto do Natal. E ela começou a fazer cartões de Natal. Desenhado em nanquim. Vocês lembram daquelas canetas de nanquim? Nossa, acho que vocês são mais novos que nós, né? Mas a nossa geração lembra disso muito bem. Eram aquelas canetas que vocês iam olhando assim no nanquim, fazendo, com detalhes. E ela fez cartões maravilhosos. O nosso irmão aqui levou trabalho e começou a vender os cartões. Eu tenho inclusive 2 quadros dela lá em casa que ela nos deu em gratidão, que a gente começou a movimentar, fazer essa movimentação com ela. Passaram-se os anos. Passaram-se, não lembro se foram 5 ou 8 anos, mais ou menos, que passaram. Um belo dia, vamos nós na Telemig, que ainda existia, lá no Alto da Afonso Pena, não sei se vocês conhecem. Quando nós chegamos no saguão da Telemig, vésperas de Natal, a Letícia lá, com um mundo de gente montando um presépio de Natal maravilhoso, com tudo reciclado, uma verdadeira arte. Eu assustei, foi Letícia. Tudo perfeito. Ela falou, eu entrei para a escola de artes. Olha, ela já estava beirando 60 anos nessa altura do campeonato. Ela se tornou uma verdadeira artista. Montou uma escola para ela de arte, estava com os alunos todos ali, montando os presépios, todo com material reciclado. Nós não podemos enterrar os talentos, não enterremos os nossos talentos, né? E isso para ela também foi uma libertação, porque a partir daí ela começou a retomar a vida dela. Ela comprou um apartamento, ela comprou um carro, ela viajou, ela mudou a vida. Bom, depois que tudo aconteceu, né, o nosso rico vigilante ali
Então mudou o quadro da vida dele, porque ele estava agora liberto daquela coisa que estava adoecendo ele, né? E o Tiago então exclamou entusiasmado: mas que ensinamento valioso e sublime! E Jesus, sorrindo, respondeu para ele: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. O nosso problema muitas vezes é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Então nós vamos fazer as reflexões agora desse texto, gente. Nós estamos com tempo, né? Primeira coisa que nós vamos fazer reflexão. Começa o texto, Jesus falando assim: um homem temente a Deus. É isso? E era ligado à retidão. Não foi assim que começou o texto? Jesus começa contando a história, né? Um homem temente a Deus, ligado à retidão. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Que é temente a Deus e ligado ao caminho dele. Gente, vocês são espíritas. Quem é esse homem? Eu dou uma resposta, eu diria. Você vai lá. Esse é o Abel. É, Naldo? Eu diria que esse homem é o Abel. É o Abel? É. O Abel lá da história lá? Então fala Filho de aí. Adão. Por quê? Exatamente, era a descrição inicial dele. Temente a Deus e ligado à retidão. Isso. Por Mas isso hoje, que para nós aqui, trazendo para a nossa realidade aqui hoje, quem é esse homem? Que é temente a Deus e procura trabalhar no caminho reto. Ah? Um cristão. É um cristão. Seriam os nossos espíritos, Ah? nossos espíritos procurando acertar o caminho, nossos espíritos, Nós espíritas. tentando, né, trabalhar essa retidão, a reflexão, É. com Kardec à frente aí, a gente procura. Para nós, gente, olha bem, para nós, na esfera espiritual, isso quem fala é o Caimbar, tá? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Um homem temente a Deus é aquele que pesquisa, estuda, busca com entendimento clarear a sua compreensão. É o que nós fazemos aqui, ó. Nós estamos fazendo exatamente isso aqui. Nós estamos buscando entender, estudar, pesquisar e mais fundo nas questões do espírito, para que a gente entendendo a nossa realidade espiritual, a gente clareia a nossa compreensão, né? Adquirindo sabedoria para vivenciar as virtudes que compõem a prática da caridade ensinada por Jesus. Esse é que é o homem temente a Deus. Porque aquele que hoje crê, amanhã não crê, hoje eu acho que existe, e por aí vai, né? Este ainda não é um homem temente a Deus. Porque nós estamos vivendo uma crise hoje de falta de Deus na vida, gente. Nós estamos vivendo uma falta de Deus na vida, porque ninguém está temendo a Deus mais não. Porque virou história da carochinha. Que Deus é esse? Por quê? Foi passado para nós um Deus dos exércitos, um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus que coloca você para sofrer no mundo. Não tem gente que ainda fala assim, mas se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Não é? Não é assim? A gente não pode contemplar com o crer, nós temos que saber. Humberto de Campos, na abertura do livro Boa Nova, ele fala assim, olha, hoje eu não cogito mais só de crer, porque eu sei. Porque eu sei. Então, porque para a gente que já sabe algumas coisas, nós já podemos começar a trabalhar nessa direção. Eu já sei por que eu preciso
tolerar fulano, eu já sei porque que eu tenho que ter paciência para lidar com uma criança, eu já sei por que hoje que tem essa quantidade de criança hoje que está com espectro autista aí, né? Então, que eles chegam de forma diferente. É bom também a conclusão do pesquisador que já pesquisou a doutrina espírita, né? Esqueci o nome dele, acho que é o William Brooks. Ele fala, isso não é possível, isso é real. Exatamente. É porque Nós pesquisou a hoje, ponto de saber, né? o maior desafio nosso hoje é nós acreditarmos que nós somos espíritos imortais. Porque em função dessa crença hoje, nossa, é que nós vamos mudar nossa caminhada. Porque senão vou fazer as mesmas coisas. E reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas que nos vamos comprometendo a reencarnação. Agora eu já sei por que eu preciso mudar. Eu já sei aqui. Por que eu não posso ficar guardando os dons, a minha fortuna interior, guardado debaixo de 7 chaves? Eu preciso colocar isso para multiplicar. Tem uma fala de Jesus muito interessante, na multiplicação dos pães. Ele pergunta assim para os discípulos, vem aquela multidão, né, que fala que tinha mais uns 5.000 pessoas lá, e ele já tinha 3 dias que eles estavam lá, e Jesus começa a questionar, falar assim, esse povo está com fome. Jesus então pergunta para os discípulos assim, quantos pães tendes? Ele não pergunta assim, de quantos pães que nós vamos precisar para matar a fome desse povo todo? Ele fala assim, quantos pães temos? Quantos pães vocês querem? Porque cada um de nós tem pão para doar, para multiplicar. Esse pão são os dons que nós temos, são os talentos que nós temos, são as habilidades que nós já conseguimos desenvolver. Onde que eu posso empregar isso para multiplicar? Mas o interessante também, nessa reflexão proposta, é que quando Jesus inicia da forma como colocou, um homem temente a Deus e com muita retidão, ele procura pesquisar, ler, buscar informações, só que ainda, mesmo com aquela retidão e fazendo conforme um dever, entre aspas, a nível familiar, de pai, para conduzir a família, dar o conforto, né, dar uma assistência à família no encaminhamento da mesma. Então Jesus ele vai trabalhar isso com muito carinho, porque a preocupação dele inicial foi justamente o quê? Alimentar o material. E a parte espiritual esqueceu. E o Caio, eu falo Caio, né? O Caio, ele chama a atenção justamente para isso. Nós temos sim que alimentar o material, mas jamais esqueçamos o espiritual, porque ele é o essencial. Exatamente. Então, olha como que Jesus ele vai abrindo as pessoas. Olha, nós estamos na matéria, temos as necessidades da matéria, nós estamos, mas não somos. E aí ele vai chamar justamente essa reflexão para nós. Os dons são nos dados para que nós multipliquemos, desenvolvendo a nível material, mas sem esquecer o principal, que é o espiritual, aonde ele se saturou, os cofres ficaram cheios, mas e o coração? E o íntimo? O problema todo é esse. Então, quando Jesus falou dessa questão da multiplicação dos pães, ele mostrou, porque Jesus falava tudo em nível espiritual. Ele usava a matéria para poder fazer esse entendido. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que usar barco, ele tinha que usar vara, ele tinha que pescar, ele tinha que usar peixe, ele tinha que usar tempestades, ele teve que
Ele teve que usar vários recursos materiais para que nós pudéssemos. Naquela época, gente, não ia entender jamais de quando eu te falasse assim, quantos pães tem. Era pão em termos de dons. Você pode multiplicar isso. Você pode multiplicar muito isso. Porque é essa fala nossa, essa conversa que a gente tem, essa troca de ideias que a gente tem, nós estamos multiplicando saber, multiplicando entendimento, multiplicando conhecimento, e vamos chegar na sabedoria, que é isso que é o mais importante na questão da multiplicação dos pães, porque ele falou de pão, que é o alimento do corpo. Nós precisamos alimentar o corpo. O que a gente vai viver? Nós não vivemos sem o ar, e o ar, segundo a espiritualidade fala, é o hálito de Deus. Ninguém vive sem o ar. E nós nem sabemos respirar direito, né, gente? Muitos de nós, às vezes, tem problema de pulmão, porque a gente não sabe respirar. A gente não tem paciência para esperar esse movimento do pulmão, né? De entrada do ar, de saída do ar. A gente não tem. Aí nós vamos falar da prudência, porque é outro aspecto que a gente vai falar. Porque quando falou assim, ele lia muita coisa sobre prudência. E por isso, quando ele leu sobre prudência, foi que ele falou, agora eu preciso trabalhar. Vou trabalhar muito para dar conforto, dar recurso para minha família. Que é um pensamento normal, gente. Quem é que tem família que não vai preocupar com a família? Todos nós preocupamos. Só que o problema nosso é que a gente fica muito voltado para aqui, esquecendo do outro lado. Nós não somos só corpo, né? Nós somos corpo. Então, quando ele fala da prudência, nós temos um livro chamado Os Padrões Evangélicos, é do Paulo Alves Godoy. Paulo Alves Godoy, acho que ele já faleceu, não já? Ele faleceu, mas até há pouco tempo ele era vivo ainda. E ele foi espírita desde pequenininho. Acho que morava em São Paulo, se não me engano. Eu estou meio confusa aqui com as ideias, com a explicação dele. Mas ele diz nesse livro o seguinte, o capítulo chama A Prudência. Ele fala, a prudência é um atributo relevante em nossa vida. É uma virtude. É um atributo. Se formos prudentes, vivendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, não alimentaremos ódio, nem inveja, nem orgulho, nem ciúme contra os nossos irmãos. Por quê? Nós precisamos aprender a ser prudentes no pensar. O Leon Denis fala no capítulo do livro Problema do Ser Destino da Dor, ele tem um capítulo inteiro sobre o pensamento. Tudo nasce do pensamento. É ideia. Primeira coisa é a ideia. Depois é que a gente vai falar, vai verbalizar a ideia, pensou, falou e agiu. No caso desse nosso companheiro aí, o vigilante, ele pensou na prudência em termos materiais. Falou, não, tem que juntar uma fortuna, deixar minha família tranquila. Mas a prudência, ela é um atributo divino. Ela é uma virtude. Porque nós precisamos, que é através do falar, do pensar, do falar e do agir, é que nós vamos expressar qual o nível de maturidade espiritual que nós estamos. Porque com o nosso falar, muitas vezes, nós magoamos uma pessoa e levamos aquela criatura a uma depressão que pode desencarnar. Ela pode desencarnar da depressão. Simplesmente porque eu falei sem pensar. Ofendi aquela pessoa. E o agir, então? Essa prudência passa justamente em estar atento a isso, porque às vezes a pessoa fala sem prestar atenção no que está falando e está levando isso. Ou seja, a pessoa fala como se fosse algo normal para ela, mas o outro interpreta de uma outra forma.
Essa é a atenção que nós temos que tomar cuidado. Então, a Joana de Ângeles, eu queria falar um pouquinho da Joana de Ângeles, mas rapidinho para a gente encerrar, né? Que a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, tem um capítulo que ela fala sobre a riqueza lá, sobre os bens materiais. Ela fala assim, olha, a riqueza, sob qualquer aspecto considerável, sob qualquer aspecto considerável, não importa se é o dinheiro que eu ganhei a vida toda como empresário, trabalhei, lutei, pelejei a vida inteira, juntei uma fortuna, agora minha fortuna está servindo para minha família, meus filhos, está servindo também para financiar escola, para outros sobrinhos. Nós temos uma conhecida nossa que ela promoveu a formatura de 22 sobrinhos com a fortuna que ela tinha. Ela promoveu 22 sobrinhos dela. Levou todos eles para estudar em escolas boas, fizeram vestibular, passaram vestibular, formaram e hoje todos são cidadãos aí, profissionais do mundo. Porque eles não tinham condição. E ela retinha muita riqueza. Então, é a riqueza material, né? Sob qualquer aspecto, porque isso também é uma riqueza. Quando a pessoa não é apegada, ela não tem apego. O problema nosso da riqueza é o apego. É bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade. Então ela fala assim, ó, o dinheiro, a propriedade, a posição relevante, posição social relevante, a saúde, a inteligência, a mobilidade, a lucidez, são bens que o Espírito recebe como um empréstimo divino para edificar-se e construir a sua aventura. Nós todos somos seres ricos, riquíssimos. Só que nós às vezes não descobrimos que riqueza que nós temos ainda. Né? Você queria falar? Me parece que eu já li algo também do Chico Xavier, observação a respeito da riqueza, a necessidade dela circular. Tem que circular. É igual a água cristalina lá, a água da fonte. Então, gente, para a gente terminar, multiplica, olha o conselho da Joana de Ângeles, pelo trabalho e pela ação benéfica a todos os bens de que disponhas. Qual bem que eu tenho? Qual pão que eu tenho? Que eu posso multiplicar? Que pão que eu tenho? Tanto do corpo como da mente, como do espírito. Porque uma pessoa que é desequilibrada dentro de um lar, ela pode promover o desequilíbrio quase da família toda. Então, se eu trabalho o meu equilíbrio, a minha paz interior, a minha harmonia interior, eu não estou sendo egoísta. Isso não é egoísmo. Ah, mas você, Sofia, eu estou fazendo isso porque eu estando equilibrada, eu consigo equilibrar a família toda. Agora eu me desarmonizo, desequilibra a família toda. Começa a dar, como diz outros, às vezes até a dar uns pitinos, porque não é assim que a gente fala, a não ser aquela pessoa que já é diagnosticada com um problema mental. Mas nós que estamos aqui recebendo esses banquetes espirituais, gente, nós já precisamos começar a modificar um pouco a nossa caminhada. Beneficiar o máximo que nós pudermos. Trabalhar voluntariamente em tudo aquilo que a gente tem condição de ensinar, de fazer, até de aprender. Porque nós aprendemos com os outros. Queridos, beijo no coração. Muito obrigado a vocês pelo carinho.